Esta videoaula visa descrever brevemente as principais partes de uma monografia elaborada seguindo o método científico. Basicamente, a monografia pode ser dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Entre os elementos pré-textuais, dois são de principal interesse nesta videoaula: a capa, na qual apresenta-se o título da monografia, e o resumo. Os elementos textuais são o centro da monografia e serão, todos, abordados nesta videoaula. São eles a introdução, a revisão bibliográfica apresentada separadamente do desenvolvimento e a conclusão. E, por fim, um elemento pós-textual de especial interesse será comentado nesta videoaula, as referências bibliográficas. O título da monografia deve apresentar claramente a ideia ou contribuição central do trabalho. Porém, o título não pode ser muito longo. A apresentação mais detalhada da ideia ou contribuição central será feita no resumo do trabalho, que normalmente aparece logo após o título. O resumo deve contar sucintamente a história do trabalho sem esconder seu final, ou seja, o leitor vai querer saber logo no início qual foi o resultado do trabalho. Se o leitor achar o resultado interessante no resumo, vai se interessar em ler todo o trabalho para ver como o autor chegou a tal resultado. É importante, portanto, que o aluno consiga explicar, em poucas palavras, a contribuição de seu trabalho, demonstrando sua capacidade de ser sucinto e a qualidade do trabalho realizado. Geralmente, o capítulo de introdução inicia com a contextualização do tema, da área de pesquisa e da problemática sob investigação, todos devidamente justificados. Desse levantamento da problemática decorrem as hipóteses de trabalho apresentadas como uma possível solução para o problema levantado. Em seguida, os objetivos gerais e específicos são descritos juntamente com uma indicação do método adotado para alcançá-los. A introdução pode conter ainda um breve relato dos resultados esperados e das limitações do trabalho. Por fim, é comum finalizar a introdução descrevendo a estrutura do documento, ou seja, o que será encontrado nas demais partes da monografia. A introdução não deve ser muito longa, limitando-se a conter apenas o que for realmente relevante para a apresentação inicial do trabalho. O capítulo de revisão bibliográfica exerce basicamente duas funções. Fornece material complementar para aprofundamento dos iniciantes no assunto e mostra a erudição do autor a respeito da base teórica na qual o trabalho se fundamenta. Assim, o capítulo de revisão bibliográfica contém trabalhos de outros autores que, de alguma forma, se relacionam com o texto da monografia. A revisão bibliográfica deve, portanto, apresentar os principais conceitos da área de pesquisa citados a partir de mais de uma fonte e de forma organizada. As obras citadas também devem servir de motivação para o trabalho, e mesmo que seus resultados ainda não tenham sido apresentados, já é possível discutir vantagens e desvantagens das diferentes hipóteses de pesquisa. Nesse sentido, a objetividade e o senso crítico devem ser exercitados. Outro ponto importante a ser observado em todo o texto da monografia, e principalmente neste capítulo, refere-se à questão do plágio. Em hipótese alguma, pode-se usar textos escritos por outra pessoa, mesmo em um trabalho de cunho eminentemente escolar, sem colocar o texto citado entre aspas e mencionar a fonte da consulta. Usar o trabalho de outro como se fosse seu é considerado crime de plágio pela legislação brasileira. O capítulo de desenvolvimento marca o início da contribuição pessoal do autor do trabalho. É neste capítulo que o autor comprovará a veracidade das hipóteses
com base em conceitos, dados, experimentos e análises. O desenvolvimento corresponde à parte mais extensa da monografia e, como tal, deve ser subdividido em partes que sigam uma organização lógica, vinculadas entre si e naturalmente integradas ao conjunto. Essa divisão pode ser feita, por exemplo, como uma hierarquização de vantagens e desvantagens, como uma comparação de diferentes abordagens, como a contraposição de causas e consequências, ou mesmo seguindo um plano cronológico. Vale lembrar que a monografia deve ser sobre o conhecimento gerado, não sobre o produto em si. Assim, apresentações detalhadas sobre telas de software e outros detalhes de implementação, por exemplo, são enfadonhas e desnecessárias em um trabalho científico. As ferramentas devem ser usadas para demonstrar hipóteses, ideias e resultados, e não como a principal contribuição do trabalho. É necessário, portanto, distinguir o fundamental do acessório, a ideia principal da secundária, o mais importante do menos importante. A conclusão, último dos elementos textuais, não é uma ideia nova, um pormenor ou apêndice que se acrescenta à monografia, nem tampouco um simples resumo final. O assunto anunciado na introdução e desenrolado no desenvolvimento desemboca na conclusão, ou seja, ela é a decorrência lógica e natural de tudo o que a precede. Desse modo, deve haver um paralelo claro entre o que se propôs alcançar na introdução e o que foi realmente obtido e é descrito na conclusão. Geralmente, este capítulo contém conclusões e contribuições, limitações do trabalho e propostas para trabalhos futuros. As conclusões relatam como o desenvolvimento levou ao alcance dos objetivos apresentados na introdução, enquanto as contribuições podem conter lições aprendidas com o trabalho, ou seja, fatos que não necessariamente decorrem dos objetivos propostos, mas estão relacionados a eles de algum modo, e assim também representam contribuições do trabalho. As limitações do trabalho, por sua vez, especificam o que foi deixado de fora. Não se espera que nenhum trabalho científico resolva todos os problemas do mundo. Pelo contrário, espera-se que o pesquisador seja suficientemente honesto para descrever de forma clara as fraquezas e limitações de seu próprio trabalho. Por fim, os trabalhos futuros trazem a contribuição que o autor deixa para que outros possam continuar a pesquisa, bem como suas futuras contribuições ao conhecimento. Por fim, as referências bibliográficas englobam todas as obras citadas durante a escrita da monografia. Para tanto, deve-se conferir se cada citação gerou uma entrada correta e completa na lista de referências, para que não falte nem sobre nenhuma delas. Veja que nas referências devem constar apenas aquelas que foram efetivamente citadas no texto. Além disso, na medida do possível, todas as principais obras sobre o assunto da monografia devem ser citadas, já que este é um indicativo da boa qualidade do trabalho.